Está no ar o Splash Show, ao vivo, diretamente do YouTube de Splash. Olha, se você estiver assistindo a uma de nossas reprises no canal UOL das 9, aquela mesma reprise das 9, dá uma escaneada aqui nesse QR Code, aí já vai pro YouTube de Splash, já se inscreve, ativa as notificações para não perder conteúdos babilônicos por aqui, tá? Eu tô dando uma olhada aqui no roteiro. E só tem assunto babilônico, labubônico, tá? Como, por exemplo, Bruna Gonçalves está processando Alexandre Frota. Vamos falar o que ele disse como resposta aí a todo esse processo que rolou. A ex-tiazinha disse que se sentiu traída por Luciano Huck e você vai descobrir por que ela se sentiu traída pelo Luciano Huck. E teve também os bastidores da festa de Por Você, que será a nova novela das 7. E aí a gente vai bater o papo, então, conversar sobre e o recorde de audiência de Quem Ama Cuida. Ah, então rolou vingança, tá? Se teve audiência, teve vingança. Será? Você vai descobrir aqui que eu vou bater esse papo aí com a Bárbara Sarini. E a gente já começa, então, falando do processo aí de Bruna Gonçalves contra Alexandre Frota. Ela pede 40 mil reais. Então, vamos falar aqui o que aconteceu para vocês entenderem, tá? A Bruna Gonçalves entrou na justiça contra o Frota, ex-deputado federal, pedindo essa indenização de 40 mil por danos morais por conta de comentários que Alexandre Frota fez sobre Ludmilla nas redes, sobre ela e sobre Ludmilla, né? Então, gente, toda essa disputa teve origem depois que a Bruna saiu em defesa da Ludmilla, né, que é a esposa dela, quando ela afirmou que não concederia entrevistas ao SBT, tá? Então, nessa ocasião em questão que gerou todo esse problema, a Ludmilla falou, não dou entrevista, não falo com a emissora, porque eles defendem racistas. Essa foi as aspas da Ludmilla aí, tá? E ela disse isso em referência à permanência do apresentador Marcão do Povo na emissora. Então ela falou, não, este pano não passarei, vocês passam pano para racistas, né? Ela disse porque eles defendem racistas e se recusou a falar com o canal. Beleza, tá? E aí, em 2017, o que aconteceu? O Marcão do Povo chamou a Ludmilla de pobre e macaca. Olha isso, gente. Durante uma transmissão ao vivo. E aí esse episódio gerou ampla repercussão e levou à condenação dele por injúria racial depois, tá? Então não é uma brincadeira não, tá? Um crime. E aí o Alexandre Frota, em suas redes sociais, mais especificamente o Twitter, se não me engano, ele publicou críticas a Bruna Gonçalves. Disse assim, quem essa moça acha que é com essa pauta? Não tem talento, vive às custas do que sobrou da Ludmilla, porque já mexeu tanto naquela cara que não dá para reconhecer. Engraçado, fala muito da cor, de racismo, mas o cabelo está loiríssimo. E aí, gente, isso gerou a ação em questão, né? Então, ainda segundo o colunista que deu essa nota, a defesa da Bruna sustentou aí que as declarações extrapolaram o direito à livre manifestação de pensamento e que configuram, sim, ataques pessoais. E aí os advogados afirmam que as publicações representam, aspas, ofensa pessoal, desqualificação pública e inferiorização racial com inequívoca intenção de macular sua honra e reputação. Então, além da indenização aí de 40 mil, a Bruna pede que o Frota seja obrigado a publicar uma retratação nos mesmos canais em que divulgou as mensagens. Então, seja lá qual for a rede social, ele vai ter que pedir desculpa nessas redes aí, caso a causa seja ganha, tá? O Frota disse à Splash que não tem nada a falar sobre o caso, mas não retirou o que disse e falou para a Bruna entrar na fila dos que o processem. Gente, então está correndo esse processo aí e a gente vai acompanhar por aqui todos os desdobramentos dele, tá? E eu entrei aqui no nosso chat para ver o que vocês estão falando sobre o caso. O Rômulo DF disse certo, alude. Não é, gente? É isso, cara. É uma posição da pessoa não querer dar entrevista. Não é mesmo? Seja qual for o motivo, principalmente um motivo desse, gente.
pode atacar a pessoa, porque ela não quer dar entrevista para determinado veículo, porque ela está fazendo ali uma expressão do seu pensamento e de seus valores. Não dá, tá? Para criticar aí a emissora ou um apresentador, criticar a postura da Ludmilla. Gente, exato. Ju Casta Quintana falou, Bruno e Lud certíssimas. Concordo. Aí, shorts de gatinho, você gostou da minha jaqueta? Aí, minha jaqueta. Eu tô com uma brusinha hoje, ó, é uma temporada que nem estreou ainda do American Horror Story, né? Temporada 13, que vai misturar todas as temporadas. Quem é fã da série deve ter visto aí o Ryan Murphy, né? Falando essa semana, vamos misturar todas as temporadas. Ó, veja aqui na outra câmera, vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aê, agora sim deu pra ver, né? Surprise, bitch! Tã. Muito bom, né? Ai, eu adorei, gente. Tô ansiosa por essa temporada, só digo isso. Mas, falando de American Horror Story, vamos falar de Brazilian Horror Story. Tcharam! Será que foi uma Horror Story? Para a envolvida, Susana Alves, vulgo tiazinha, foi, tá? Por quê? O que aconteceu? Ela disse, aí, como eu falei no começo do programa, que se sentiu traída pelo Luciano Huck. Aí você pensa, por quê? O que aconteceu? Ai, ai, ai. Ela foi entrevistada pela Daniela Albuquerque no programa Por Trás das Máscaras. Acho ótimo, né? Porque a tiazinha era mascarada. E aí, ela falou sobre a rivalidade. Tudo começou porque eles estavam comentando lá, né? No programa, as duas estavam comentando sobre a rivalidade entre tiazinha e feiticeira. Também personagem lá do programa do Luciano Huck há milênios, tá? Também mascarada. Ela tinha um véu, né? No caso. Aí ela disse o seguinte, gente. Ela falou que pra ela a chegada da feiticeira foi, sim, um pouco triste. Olha lá as duas, ó. Eles fizeram uma rivalidade feminina lá, sabe? Tipo, ai, vamos rivalizar as duas, lá, 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 lá. Será que elas eram rivais e tal? Olha o que disse tiazinha, aspas. Me chamaram no camarim 5 minutos antes dela entrar no programa ao vivo. Só lembro que fiquei triste, fui chorar. Chorei só porque me senti traída. Nada a ver com a Joana, mas com a direção e com o Luciano. Gente, podiam ter contado pra ela, tipo, ó, seu personagem deu muito certo, agora a gente vai fazer outros personagens no programa. E a próxima a gente já até achou, ela chama Joana, vai ser uma feiticeira que dança lá e não sei o quê. Porque a tiazinha, ela depilava os boy. Colocavam ela no palco, e ela tava com uma roupa de sadomasoquista porque ela era sádica, porque ela depilava e depilação causa dor. Tinha toda uma história, tá, gente? Todo o conceito do negócio. Tá, e aí ela ficou chateada porque chegaram, oi, tudo bom? Então, agora, hoje vai ter essa nova pessoa. E aí ela falou, nossa, mas por quê, né? Enfim, ela ficou triste aí. Aí, apesar disso, ela negou aí que existisse uma rivalidade, uma disputa com a Joana Prado, que é a feiticeira. Ela falou que elas não se falavam. Então, mas não se falavam por quê? Porque era outro horário que elas estavam gravando? Ou o que é esse não se falavam? Eu fiquei curiosa. Mas enfim, ela falou que elas não se falavam, mas que nunca brigaram, nunca discutiram e que a mídia criou essa rivalidade. Isso com certeza, gente, eu aposto, porque é meio sempre o que acontece, Britney e Christina Aguilera. E é tão doido, porque às vezes a mídia cria uma rivalidade, né, pra fazer uma narrativa, uma historinha, e os personagens daquela narrativa compram a rivalidade. Não é raro, gente. Acontece muito, praticamente toda vez. Então, talvez, o que ela está dizendo não tinha rivalidade, mas a gente não conversava, porque talvez elas compraram um pouquinho, que elas eram ali figuras polarizadoras, digamos assim. Ah, eu prefiro essa. Não sei, pode ser. Hipóteses, né? Hipóteses. Mas a tiazinha aí, a Susana Alves, no programa Por Trás das Máscaras, também falou um pouquinho sobre fama, e o que significava pra ela e tudo mais, né? E ela disse o seguinte, que o sucesso que ela fez causou um pouco de perda de identidade pra ela. Porque ela não tinha voz, não tinha opinião, era jovem, super jovem também, né? E não se conhecia direito, então ela ficou ali um pouco perdida, literalmente perdida no personagem, galera. Ela disse o seguinte, abre aspas, eu era muito nova, a personagem ficou maior do que eu. Passei a ser chamada por um nome que não era o meu.
Achava que ia me divertir, mas percebi que não tinha amigos de verdade, que era tudo interesse. Percebi que as pessoas mentiam, eram gananciosas e que estava sendo usada. Assinei muitos contratos em que confiei. Ih, gente, mas o que será que aconteceu, hein? Teve coisas aí no meio que parece que a gente não tá sabendo que contratos são esses. Ai, o que vocês acham? Vocês lembram do lore todo? Tiazinha, música do Vini Mexe a Cadeira, Tiazinha. Fez filme, ela fez muita coisa, gente. E foi uma grande febre da TV aberta no Brasil. Entendi. Ó, tô vendo aqui o pessoal falando que agora ela é religiosa, né? E Atos Santos sugeriu Tiazinha na Fazenda. Mas não sei, ela não foi ainda, né, gente? Tanta gente já foi. Eu sei que a Feiticeira foi pra Casa dos Artistas. Porque eu assisti essa edição da Casa dos Artistas. E, se não me engano, foi lá que ela conheceu o seu então marido, Vitor Belfort, tá? Do cara do jiu-jitsu aí, do MMA. Que loucura. Ai, verdade, Franz de Boas. Franz de Boas disse, lembro de uma entrevista icônica dela pro Antônio Abujanra. Realmente, essa entrevista também foi bem emblemática desse período aí. Foi sim, deu bastante, viralizou. Que nem tinha isso ainda, né? Mas viralizou, tá? É isso, gente. E aí, vocês acham que tinha uma rivalidade, Tiazinha Feiticeira? Eu acho que não. Mas acho que elas foram influenciadas aí pela rivalidade fabricada. Acontece também, né?